Sexta-feira combina com futebol e combina também com análise de jogos esportivos. E é justamente isso que você vai encontrar nesse vídeo. Eu vou analisar jogos dessa sexta-feira e ainda vou deixar um palpite 100% gratuito para vocês. Meu nome é Pedro Feitosa, esse é o meu canal. Se você ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa o seu feedback e espero vocês direto no vídeo de análise. Vamos ao jogo 0-1, campeonato alemão, vamos aí de Colônia contra Bochum. O Colônia que está mais ou menos ali, meio de tabela, joga contra o Bochum, que é o último colocado. Um campeonato que é altamente over. Sempre falo que é um dos campeonatos mais over de gols do mundo do futebol. Na classificação aqui, só para vocês darem uma olhada, o Colônia, de 23 jogos, 6 vitórias, 9 empates, 8 derrotas, joga contra o Bochum, que de 23 jogos tem 6 vitórias, a mesma quantidade de vitórias que o Colônia, só que olha a diferença na classificação entre os dois times, e a diferença tá aqui, ó. O Colônia é um time que empata muito. Se vocês observarem aqui na tela, ninguém na competição empatou tanto quanto o Colônia. 9 empates. Para você ter uma noção, ninguém tem nem 8 empates. O time que mais tem empates depois, surpreendentemente, é o Bayern de Munique com 7, o Wolfsburg com 7, o Stuttgart com 7 e o Schalke 04 com 7. Colônia é o time que mais empata na competição e tem 8 derrotas. Agora, para esse jogo, o que eu pretendo trabalhar? Trabalhar mercado de gols. Colônia, ele não ganhou 80% dos seus últimos 10 jogos. Teve menos de 3,5 gols nas últimas 7. Do outro lado, joga contra um Bochum que uma das piores características desse time é justamente a defesa. Levou gol nas últimas 9, vem levando direto. Levou 2 ou mais nas últimas 8. Isso mesmo, é um time que levou pelo menos 2 gols nas últimas 8 partidas. Levou primeiro nas últimas 5, perdeu o primeiro tempo nas últimas 5, não marcou gol nas últimas 4, porém teve over 1,5 nas últimas 9 e over 0,5 HT nas últimas 9. Pedro, o que você pretende trabalhar para esse jogo? Over 1,5 gols com a odd de 1,25, 25% para você colocar naquela entrada múltipla, tá de ótimo tamanho. Se você quiser arriscar um pouco mais, o over 2,5 a 1,80, mas eu particularmente não indico. Indico trabalhar aqui com over 1,5 gols, um pouco mais safe. Grande possibilidade do Colônia marcar gols aí contra o Bochum e quem sabe o Bochum também marca um golzinho contra o Colônia fora de casa, porque precisa sair dessa situação incômoda. E olha que detalhe, o Bochum é o último, mas ele está empatado com o Schalke, com o Hoffenheim, com o Stuttgart, está a 1 ponto do Hertha, ou seja, uma vitória do Bochum, ele já está fora da zona de rebaixamento. Então, jogo super importante, esse é o palpite para Colônia contra Bochum, campeonato alemão. E o segundo jogo dessa sexta-feira de futebol é o Futebol Clube do Porto contra o Estoril. Estoril que está lá perto da zona de rebaixamento. Eu tô até aqui, ó, com a camisa do Porto, tem meu nome, tudo. É um clube que eu gosto bastante. Tem um conhecido meu brasileiro que joga lá, o lateral esquerdo, o Wendel, que é da minha cidade de Camaçari, na Bahia. Show de bola. Aqui na classificação, Futebol Clube do Porto, segundo colocado, tem 54 pontos. Joga contra o Estoril, que é o 15º colocado. O Porto está aí a 8 pontos do Benfica, dificilmente vai conseguir alcançar o Benfica teria que dar umas tropeçadas feias, mas ele está apenas 2 pontos do Braga para poder garantir vaga direta para a Champions League. Então assim, o Porto não pode vacilar, joga contra um adversário relativamente fraco e que costuma ganhar dele. Em relação aos números aqui, o Porto marcou primeiro em 9 dos últimos 10 jogos, ganhou 8 dos últimos 10 jogos e marcou 2 ou mais gols em 60% deles. Mas olha que interessante, o Porto tem uma média aí de menos de 3,5 gols por partida. Isso aconteceu em 90% dos seus jogos. Joga contra um Estoril, que é um time de defesa muito deficitária, que levou o gol primeiro nas últimas 8, levou 2 ou mais gols nas últimas 4, perdeu 80% dos seus jogos, mas também tem um mercado de under 3,5 em 90% dos seus jogos. O menos 3,5 até que paga bem, está pagando 1,50, mas o Porto em casa contra um time que está ali perto da zona de rebaixamento, talvez não seja a melhor opção trabalhar com menos 3,5 e eu vou criar aqui uma opção para vocês, porque a vitória do Porto está pagando 1,22, também é relativamente baixa. Para esse jogo aqui, ó, Porto e Estoril, já estou aqui no site da Casa de Aposta, eu vou vir aqui em criar aposta.
Vou colocar aqui, ó, total de gols. Eu vou um pouco mais safe. Eu vou de menos 4,5 gols. É melhor ir de menos 4,5 do que arriscar ali naquele menos 3,5. Vai que o Porto decide aí abrir uma goleada contra o Estoril justamente nesse jogo. E vou de vitória do Porto, isso mesmo. Então, ó, vitória do Porto e menos de 4,5 gols com a odd de 1,53. Ou seja, nesse jogo nós buscamos que o Porto vença o jogo e que não saia 5 gols ou mais nesse jogo. Ou seja, o Porto teria que aplicar uma grande goleada ou o Estoril teria que fazer alguns gols nessa partida com o Porto vencendo para poder passar de 4,5 gols. Essa é a minha análise, esse é o meu palpite para Porto contra Estoril. Fiz aí uma aposta personalizada criada junto com vocês. E o palpite gratuito para essa sexta-feira de futebol é no jogo do Porto contra o Estoril. Isso mesmo, eu fiz uma aposta criada na análise anterior e coloquei para vocês aí. Vitória do Porto, que está na segunda colocação, jogando um time que está lá na zona de baixo, e menos de 4,5 gols, ou seja, só não pode sair 5 gols ou mais nessa partida. Essa foi a minha análise, esse é o meu palpite gratuito. Entrei aqui com uma unidade de 1.000, com a odd de 1,53 para dar um retorno de 1.530. Essa é a minha análise para Porto e Estoril. Espero que vocês tenham curtido esse palpite gratuito. Faz uma análise você também, vê se tem valor para você fazer essa entrada, criar essa aposta. Às vezes você pode ter uma opinião um pouquinho diferente e tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Aqui é mais para poder dar uma base de análise para vocês, beleza? E o terceiro jogo para analisar é campeonato francês, é Ligue 1. Jogão, hein? Lille contra Lyon, duas equipes que têm brigado aí nessas últimas temporadas com o PSG, com o forte PSG. O Lille nessa temporada está em sexto colocado, o Lyon está em 10º. O Lyon ainda está fazendo uma campanha de recuperação, porque iniciou muito mal a competição, mas deu uma melhorada aí relativamente boa. Nos últimos jogos, os dois times empataram, depois os dois times venceram, depois os dois times perderam e depois os dois times vêm de 2 vitórias. É exatamente igual ao retrospecto das duas equipes nos últimos 5 jogos. Olha que interessante, o Lille tem uma média de gols feitos de 1,77, ou seja, quase 2 gols por partida. E sofre uma média de 1,27 gols, ou seja, a média total do Lille por jogo é de 3,04. É um jogo que tem tendência de ser over goals. Do outro lado temos aqui um Lyon, tem uma média de gols feitos de 1,50 e uma média de gols sofridos de 1,08. Uma média total aí de 2,58. Ou seja, todos os dois times têm uma média aí acima de 2,5 gols por partida. Por isso, esses números aqui, ó, Lille marcou nas últimas 6 e marcou 2 ou mais gols em 70% dos seus jogos. Over 1,5 nas últimas 6, over 0,5 HT nas últimas 6. Joga contra um Lyon que também está bem ofensivo, ó. Não perdeu 90% dos seus jogos, marcou o primeiro em 8, marcou gol no primeiro tempo em 80% dos seus jogos e marcou também 2 ou mais gols em 70%. Observe que essa métrica aqui é a mesma para Lille e Lyon. Os dois times marcaram 2 ou mais gols em 70% dos seus jogos. Para esse jogo, não quero trabalhar mercado de back. Você pode ver aí que são cotações, odds bem próximas um do outro. É um jogo bastante equilibrado. Para esse jogo aqui, 0,5 HT pagando 1,33 é interessante, porque aconteceu no Lille nas últimas 6 e aconteceu no Lyon em 80% dos seus jogos. Mais de 1,5 a 1,22 também está interessante. Mais de 2,5 a 1,73. Para esse jogo, o melhor mercado para mim é 0,5 HT. É sair pelo menos um gol no primeiro tempo com a odd de 1,33. É algo que aconteceu nas últimas 6 partidas do Lille e algo que aconteceu em 80% dos últimos jogos do Lyon. Para esse jogo, 0,5 HT, odd de 1,33. Essa é a minha análise para Lille contra Lyon, jogo válido pelo campeonato francês. E o último jogo para ser analisado nessa sexta-feira de futebol é campeonato italiano, Série A. Temos aí Spezia contra Inter, um time da parte de baixo da classificação jogando contra um time da parte de cima. A Inter, que é a segunda colocada da competição, com 50 pontos, joga contra o Spezia, que está ali na beira de entrar para a zona de rebaixamento. Está na 17ª colocação com 21 pontos, 3 pontos apenas na frente do Verona. O que separa Spezia e Verona é apenas uma única vitória. Então assim, ó,
Vamos dar uma olhadinha aqui como visitante. A Inter de Milão, ela não é uma das melhores visitantes da competição. A Inter de Milão, de 12 jogos, venceu 5, empatou 2 e perdeu 5. Já como mandante, o Spezia, ele tá tão mal quanto no geral da competição. Ele é o 16º colocado. De 13 jogos, ele venceu apenas 2, empatou 7 e perdeu 4. Ou seja, o time do Spezia, ele é um time que empata muito quando joga dentro de casa. E o time da Inter de Milão é um time que até surpreendentemente perde muito quando joga fora de casa. Ele tem a mesma quantidade de vitórias e derrotas quando está fora do seu estádio, quando está fora dos seus domínios. E isso acaba atrapalhando bastante as análises para back desse jogo. Lógico que a Inter de Milão ela vai ser a favorita para esse jogo, pagando aqui 1,40, porém essa odd ela poderia estar um pouco mais valorizada, poderia estar no mínimo aí 1,50, 1,55, para que a gente até pudesse entrar nela de forma seca. Mas trabalhar mercado de gols aqui talvez seja a melhor opção, justamente por conta dessa deficiência da Inter, dessa dificuldade da Inter ganhar fora de casa. O Spezia não ganhou nenhuma das últimas 8 partidas, levou 2 ou mais gols em 70% dos seus jogos. Do outro lado, a Inter justamente o contrário. Ela não perdeu 80% dos seus jogos, mas teve mercado de menos 3,5 em 90% deles. Para esse jogo, o melhor mercado aqui que me agrada é over 1,5 gols, com a odd de 1,25. Se você gostar muito de trabalhar o back, você pode trabalhar sim a vitória da Inter de Milão ou esperar esse jogo entrar no ao vivo, ver os primeiros 10, 15 minutos, ver qual é o comportamento da Inter de Milão dentro da partida, se a Inter de Milão vai estar com a quantidade de ataques perigosos muito maior do que o Spezia, que é um dos principais pontos de análise que eu gosto de fazer em jogos ao vivo, é ataques perigosos. Se você perceber isso e a odd da Inter der uma valorizada, você pode entrar no ao vivo na vitória da Inter de Milão. Mas para pré-jogo, o que melhor me agrada nesse jogo é over 1,5 gols com a odd de 1,25 para poder fazer aquela entrada múltipla. Essa foi a minha última análise de jogo para essa sexta-feira de futebol. E dessa forma nós encerramos mais um vídeo de análise, dessa vez para o nosso sextou, para a nossa sexta-feira de futebol. Eu deixei aquele palpite ali para você, 100% gratuito. Tô sentindo que hoje também vai dar green nesse palpite gratuito dessa sexta-feira. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Deixe os comentários, deixe o feedback. Espero vocês no vídeo de amanhã. Isso mesmo, sabadão é cheio de jogo e você tem que vir aqui assistir aquele vídeo antes de fazer as suas análises, antes de fazer as suas entradas.